Bitcoin, Macau tem um recorde. É o local com mais caixas Bitcoin no mundo inteiro. No entanto, a comunidade que usa esta moeda digital é reduzida. Na reportagem desta semana, a jornalista Lina Ferreira leva-nos a conhecer como funciona o Bitcoin. My name is Felix. I'm a programmer from Luxembourg, and in the beginning of this year I started an experiment where I try to live off Bitcoin for 1 year and travel around the world. Traveling for 8 months now, and I've been mostly in Europe, in Turkey, Ukraine, Israel. Oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Oh, Bitcoin, I know you're going to rain, till everybody knows, till everybody knows your name. So in terms of money, I can mostly only use Bitcoin. If a place, I can use different web services which show places that accept Bitcoin already. On coinmap.org, they are listed around 7,000 right now, so worldwide. But sometimes you cannot find a place. And what about Bitcoin? Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin, I've heard about it, but I don't think it is on the market. I have never seen a Bitcoin. I have a question. Have you heard about Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin. Not me. Do you accept also Bitcoin? Coin? Bitcoin. What is that? It's a digital currency. I never seen such kind of currency. I cannot use an ATM, and I cannot use a credit card. In fact, I even cut my credit card. And since I cut my credit card in the beginning of the year too, and I don't have a bank account, I have to get cash somehow, Bitcoins. So I meet with people and then I exchange Bitcoin with them for the local currency. Felix Weiss está a viajar há 8 meses sem usar cartões de crédito nem contas bancárias, apenas usa Bitcoins. Mas afinal, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda, uma moeda de troca que não existe fisicamente, apenas existe no mundo digital. Há outras criptomoedas, como por exemplo aquelas que são utilizadas em alguns jogos de computador. A diferença é que o Bitcoin não é gerido por nenhuma entidade, nem por uma empresa, nem sequer por um governo. As pessoas podem comprar bitcoins e guardá-los numa carteira eletrónica. Pode estar no computador ou numa aplicação do telemóvel. Felix Weiss foi de país em país com bitcoins até que chegou a Macau. Finally come to Asia and was in Hong Kong, now in Macau. Plan to go to China and maybe Japan also. To see what is the current state of Bitcoin and where can I use Bitcoin, what can I buy with Bitcoin now, what can't I buy with Bitcoin. E afinal, qual é o estado do Bitcoin em Macau? I was kind of surprised here in Macau that there are so many Bitcoin ATMs already, like there are 4 or something. É verdade, Macau tem mesmo o recorde, a maior densidade de caixas de bitcoins no mundo. Em Macau existem 4 caixas de bitcoins, é a maior densidade do mundo. Por exemplo, no continente chinês apenas existem 5 e em Portugal apenas há uma. E aqui em Macau quase todas as caixas estão concentradas na mesma zona. Há uma caixa no Casino Oceano, junto ao terminal marítimo. As outras 3 estão aqui, na zona do NAP, em espaços arrendados a casas de penhores. Estas caixas podem ser usadas por pessoas que têm carteiras eletrónicas de bitcoins. This is Ted from Bitcoinet. I've been working in Bitcoinet for 2 years almost now. So now I'm going to use the machine to show you how we can buy and sell Bitcoin with this machine instantly. All right. Buy Bitcoin, and I want to receive my Bitcoin on my phone, and that's why I open my Bitcoin wallet apps, and then I scan my wallet. Here is my wallet address, that's why I scan it in the barcode reader, and here it goes.
it all goes to the screen. Now it's time for me to insert my Hong Kong dollar. And here it goes, $100. And this price is real time, coming from the online trading platform. So if I insert $100, I buy 0.05 Bitcoin. So in less than a minute, I will get my receipt, and then the Bitcoin will send to my wallet. Também se pode fazer a operação contrária. What I'm going to do now is send my Bitcoin to this machine, and in this machine give me cash. Instant cash out from my Bitcoin that is in my mobile phone. Now minimum I need to withdraw $1,000, 1,000 Hong Kong dollar. Okay, I'm sending to this address 0.60706 Bitcoin. The machine received my payment and now the cash. I get my cash. And what are you going to do with that? Maybe I want to play in the casino. I never know. Or buy coffee. As máquinas foram instaladas pela BitcoinEct, uma empresa de Hong Kong que nasceu há menos de 2 anos. In 2013, there's an ATM in Canada, in a cafe. That is say that this is in a rural area, but in the first month, it has about $1 million US dollar transaction already. Then I tried to look into it. What is this about? And I found that you can send money to Hong Kong from Hong Kong to Canada in just 5 minutes, and there's no limit, and it's safe, and the cost is really low. And I found what is this, and I tried to look into it, and finally I get this exclusive from our partner in US, and then I tried to open this company in April 2014. A BitcoinEct quer espalhar estas máquinas por toda a Ásia e até vender mais máquinas para Macau. O interesse por Macau é simples, aqui há muitas transações internacionais e há muitos turistas que chegam à cidade. We can see a great demand in China. It costs about, for the transaction, daily transaction in China is about 0.3 billion per day. It's only 24 hours transaction for renminbi exchange to Bitcoin or Bitcoin exchange to renminbi. It costs about, you can see the demand is only 24 days, and so you see there's a lot of people exchanging Bitcoin in China. So, and everyone know that there's a lot of gambler come from China to Macau as well. So maybe there's demand for this, but to me, I think Bitcoin is just what you met Felix. There's a lot of foreigner that comes to Macau for visit or casino. So somehow these machines are a way to avoid these capital controls. I don't believe so. Bitcoin is not a means of moving money illicitly or money laundering. It's actually a chain of digital transactions, which means that it's quite the opposite. It's not a good means of money laundering or doing anything illegal. As far as gambling, we only see, casual use. If we see people who want to come and exchange a good amount of Bitcoin, we follow standard AML KYC procedures. Mateo Ventura é o parceiro da empresa BitcoinEct na região. Este americano, estabelecido na RAEM, prefere sublinhar outras utilizações para estas máquinas de Bitcoins, como a transferência de remessas de imigrantes. A lot of people, we find that there's a fair amount of foreign domestic workers in Macau, and time again I see people, on Friday, Saturday lined up outside traditional money sending services. And I've actually calculated the rates, and sometimes the rates, depending on where you're sending money, are outrageous. Like 10% to send money home, that's your money. Like there shouldn't be a very high fee to send your money home. So what we've been doing is we partnered with certain Bitcoin remittance companies that send money home. Currently there's a remittance service for Indonesia, the Philippines, and Vietnam. Mateo Ventura já faz toda a vida profissional à volta do Bitcoin, opera máquinas, promove as remessas de imigrantes e, para além disso, também faz investimentos nos mercados de Bitcoins, compra e vende Bitcoins e tenta ganhar com a flutuação dos mercados. It works very much like a forex market. There's a lot of, you can trade from US dollar or to euro to Bitcoin, and since Bitcoin fluctuates so much, you're able to take advantage of
take advantage of market fluctuations. The difficulty is that Bitcoin markets don't close as opposed to traditional markets. So sometimes there's volatility when you're either sleeping or shopping or when you're out and about doing your daily routine or whatever you need to do. So it does demand a little bit more attention than a traditional market. But I have learned a lot. I would classify myself as mostly a self-taught trader. O mercado de bitcoins tem de facto grandes variações. Mas nem todos se interessam pelo Bitcoin para ganhar dinheiro. Chamo-me Filipe Farinha, sou engenheiro de software. Filipe Farinha faz parte da pequena comunidade de Bitcoin de Macau. Interessa sobretudo pela tecnologia por trás do Bitcoin, mas no dia a dia também usa esta moeda digital. Uso um pouco, quase todos os dias, costumo pagar os meus almoços com Bitcoin, não diretamente aos restaurantes, porque os restaurantes em Macau ainda não aceitam Bitcoin, mas normalmente quando almoço em convívio com amigos, um dos meus amigos paga ao restaurante e eu pago ao meu amigo com Bitcoin diretamente. Portanto, é uma maneira também interessante de introduzir essa tecnologia a novas pessoas. Por exemplo, também muitas vezes quando vou ao Starbucks pago com Bitcoin, mais uma vez não diretamente, mas compro com o telemóvel um cupão com Bitcoin que pode ser usado no Starbucks quando vou pagar na caixa. E por fim, compro música online, também com Bitcoin. Tenho uma aplicação no telemóvel chamada BitTunes, que uso para ouvir música de artistas independentes e também para fazer pagamentos diretamente a esses artistas com Bitcoin. Portanto, quando compro uma música no BitTunes, estou a pagar diretamente ao artista sem passar por aquelas grandes editoras discográficas. Nos tempos livres, Filipe Farinha tem também um pequeno negócio. Revende peças de eletrónica a partir da internet e aceita como pagamento o Bitcoin. É, aliás, o primeiro negócio de Macau que aceita Bitcoins. Decidimos aceitar pagamentos em Bitcoin porque é um método de pagamento mais seguro. Muito mais seguro do que, por exemplo, cartões de crédito, porque o comprador não tem que fornecer os seus dados pessoais nem o número de cartão de crédito a terceiros. Mas neste momento em Macau há muito poucas pessoas que usam Bitcoin ou que conhecem Bitcoin, por isso o volume de vendas com Bitcoin ainda é muito pequeno. Quem é que vendes com Bitcoin? Normalmente pessoas da comunidade Bitcoin que são muito poucas em Macau, e em Hong Kong também temos alguns membros da comunidade Bitcoin em Hong Kong que compraram artigos nossos com Bitcoin, mas mais uma vez acho que se podem contar com os dedos da mão. É verdade, em Macau a comunidade Bitcoin é reduzida. Mesmo assim, há cerca de um ano a autoridade monetária veio alertar para os perigos do Bitcoin. Diz a autoridade monetária que o Bitcoin é uma moeda virtual e não uma moeda legal, por isso transacionar Bitcoins envolve riscos. Além disso, estas transações não estão sujeitas à supervisão das autoridades. Mas, neste caso, como é que aparece o Bitcoin? O Bitcoin foi inventado por Satoshi Nakamoto, uma pessoa desconhecida ou talvez um grupo de pessoas que permanecem anónimas. Em 2009, Satoshi Nakamoto publicou um código informático que resolve o problema das duplicações. Ou seja, um Bitcoin é único e não pode ser duplicado, como, por exemplo, acontece com música em formato digital. Este código é aberto em open source, todos têm acesso. O Bitcoin é emitido por uma rede de computadores que usam este código. Neste momento são emitidos 25 Bitcoins a cada 10 minutos, sem qualquer interferência de governos ou de bancos. Pela primeira vez as pessoas têm controle sobre o seu dinheiro. Muitas vezes nós depositamos confiança em instituições financeiras e bancos e, como se viu no caso da Grécia recentemente, essa confiança nem sempre é justificada. Portanto, houve pessoas que tiveram o seu acesso ao seu próprio dinheiro restringido e é algo que nunca poderia acontecer com Bitcoin, porque não há nenhuma entidade central, nenhum governo que tenha esse tipo de controle sobre a moeda. Felix Weiss esteve uma semana em Macau e agora está na altura de partir. Where are you going next? So I definitely want to go to Japan to find Satoshi Nakamoto. It's of course a joke, but I want to go to Japan. I want to go to Argentina and Venezuela because I think they have
the biggest problem with the currency right now, and maybe Bitcoin can be an alternative. And maybe the Philippines too, because they have the biggest remittance in the world. More than 10% of the GDP is actually coming from remittance. So the country is very deeply depending on that. E quando voltar a casa, vai continuar a usar o Bitcoin. Since I see it's possible to live in 15 countries only with Bitcoin, why would I go back to the boring old system? I mean, it works, and I think it will become easier in the years to come. Well, Satoshi Nakamoto, that's a name I love to say. And we don't know much about him, but he came to save the day. When he wrote about the way things are and the way things ought to be, he gave us all a protocol this world had never seen. Oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Oh, Bitcoin, I know you're going to reign, till everybody knows, till everybody knows your name. O Bitcoin é a moeda da nova era digital. Nós ficamos por aqui, voltamos para a semana com mais uma reportagem. Até lá.